Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Bem-vindos a mais um videocast Café, Cor e Estilo. E essa semana tá linda, tá especial, semana do São João. E o que é que a gente fez? A gente convidou uma pessoa muito especial para essa data, para esse momento, um representante do nosso São João, da nossa região. E vai estar lindo, eu tenho certeza que você vai conhecer mais uma linda história de vida, né? Conhecer mais sobre esse convidado. Mas antes disso, preciso agradecer aos nossos patrocinadores. A gente começa sempre o nosso programa agradecendo. Importante a gente ter empresas que apoiem projetos como o nosso. Então, se você tem interesse, quer ser um dos nossos patrocinadores, apoiar nosso projeto, entre em contato. Tem link aí para você no nosso canal. Mas agradecendo hoje ao Cheirinho Pão, que está aqui com a gente, como sempre, Liz Multibrands, vestindo a apresentadora de vocês, e Capelli Concept, dando uma organizada aqui, deixando a gente mais bonita. Eu sou Nanda Eueke, consultora de imagem, estilo e colorista pessoal. E a gente já tem encontro marcado aqui já algumas quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, tem vídeo novo nesse canal. Tem muita história bonita que já passou, aproveita para maratonar. E vem muita coisa boa por aí também, com fé em Deus. Quero aproveitar para apresentar o meu convidado, tá? Ele é publicitário de formação, mas ele é conhecido mesmo pelo seu talento à frente da banda Baião de Dois. Ficou fácil, né? Mas aqui nós vamos conversar mesmo, com o marido da Janara e o pai da Bianca e do Benício. Hoje aqui na nossa sala, Denis de Souza. Eita! Ô, gente, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá lindo esse projeto de vocês, lindamente. A ideia do podcast Café com Estilo. Brigadão. E gostei da introdução. Que maravilha a gente poder falar, para que as pessoas entendam que atrás do artista também tem um pai de família, né? Que existe vida real por trás de tudo isso aí. Obrigado por lembrar. Denis, que bom, eu que agradeço. E é essa mesmo, a nossa ideia lá desde o início a gente tem que mostrar a vida por trás desse artista, desse empreendedor, né? Dessas pessoas conhecidas ou que estão ali de repente cuidando de alguma grande empresa. E que a gente não sabe como é que tudo começou. Porque depois de estar lá no palco bonita... É fácil, né? Mas como é que foi a luta? E eu quero já começar, vou deixar você falar bem muito, que eu sei que esse homem é bom de conversa e de história ele tem. Como é que começou a sua relação com a música? Boa pergunta, né? Eu na verdade, eu cresci num ambiente da música, né? Assim, o meu pai, meu falecido pai, ele foi locutor de rádio em São Paulo por muitos anos, né? E numa época onde a programação era praticamente 90% música, né? Então ele tinha uma dedicação, toda aquela expertise com a música. E eu cresci num ambiente onde em minha casa eu dormi em cima dos discos de vinil, né? Por conta do meu pai. Uma influência, meu pai nunca foi cantor de banda, mas foi cantor de rádio. Ele tinha um programa que naquela época cantava ao vivo, né? Meu pai foi cantor de rádio em São Paulo por muitos anos. Só para você falar agora isso, a minha mãe, ela foi atriz de novela de rádio. Olha você vê como antigamente era isso. Era bem diferente, bem real e bem humanizado. Então eu cresci nesse ambiente, ouvindo boa música, um ambiente onde meu pai cantarolava todos os dias dentro de casa. E a partir daí a gente começa a entender algumas influências, né? Sim. Meu pai escutava muito, eu tive muito acesso ao estilo, ao gênero forró por conta de dentro de casa. Muitos discos de Luiz Gonzaga, muitos discos de Jackson do Pandeiro, Flávio José, Domingos. Eu cresci nesse ambiente, né? Posteriormente, eu me entendi assim como músico, numa questão de percepção musical, ao longo aí dos meus 7, 8 anos, porque aí eu comecei a ser musicista ritmista, né? Sim. Eu mesmo produzi minha bateria, né, e tal, minha bateriazinha ali de papelão. E seu pai tocava algum instrumento? Não. E nem tinha ninguém na família, assim, próximo? Na família da minha mãe, nós tínhamos um tio que eu pouco conhecia, até porque eu sou caçula da família, que era sanfoneiro, né? Tive a oportunidade de presenciar alguns eventos da família, principalmente lá na zona rural de onde minha mãe nasceu.
mas foram poucas vezes. Sim. Mas é sempre nesse nicho, nesse eixo familiar, já do forró ali atrás, né? E dentro dessa perspectiva, eu subi ao palco para cantar no microfone a primeira vez de um projeto da TV Bahia, TV Oeste, chamado Viva Infância, né? E esse projeto eu participei como calouro, eu e grandes outros amigos aqui da música em Barreiras, como Elano Santarém. E na época, olha que interessante, na época desse concurso, né? Quem era o mediador era o Saulo. Porque o Saulo morava em Barreiras. O Saulo Fernandes. A banda de Saulo é que acompanhava muito interessante. Os calouros. E esse projeto ele aconteceu por algumas vezes na Praça das Corujas. Sim. E era bem legal, era assim na tarde. Aí a família barreirense ia pra lá. Muito, muito bacana. Isso você já tinha quantos anos? 11 anos de idade. Então você já vinha de pequenininho. Isso. Cantando, você já se mostrava... Então, é interessante que eu comecei a falar da bateria, eu comecei a tocar e com essa minha bateria eu comecei para alguns lugares. Eu vinha para algumas ruas dos bairros aqui com alguns colegas de colégio, a gente montava a bateriazinha na rua e juntava aquela turma ali, cantando todo mundo. Eu cheguei a me apresentar pela primeira vez num restaurante, um barzinho, eu e minha bateria, e as pessoas ficavam ali almoçando e aplaudindo. Interessante, no antigo bar-restaurante do finado Tetel, bem aqui no centro da cidade. Aí todo mundo tem uma história, né? E aí, posteriormente, eu comecei a entender. Eu falei, poxa, eu sou afinado, né? Eu sou ritmista, eu sou afinado. Foi onde me despertou em disputar esse projeto. E que tive a felicidade de ganhar em primeiro lugar. E olha que eu estava disputando com os amigos da época que musicalmente estava assim, às vezes um passo à frente. Sim. Eu só fui cantar. Tinha colega que tocou guitarra e cantou muito bem, por sinal, mas aquele dia eu fui felizado. E acompanhado na época, a banda era muito boa, a banda do Saulo. Tinha o colega Robert, que também trabalhava na TV Oeste, era o tecladista, que produzia muito bem. E ele compunha a banda do Saulo. Na época, o Saulo morava aqui. Sim. O Saulo tinha uns ensaios aos domingos, à tarde, no Cais e Porto. E aí era o máximo, né? A gente ir pra lá ver o Saulo cantar. E tudo começou ali. Minha primeira apresentação em palco, para público, foi nesse projeto da TV. Você lembra qual foi a música? Fiquei curiosa. Baianidade Nagô. Axezinho. Axezeiro também. Com certeza. Baiano tem todo mundo tem uma história. Mas né? Você é de Barreiras? Então, eu sou paulista. Minha mãe que é de Barreiras. Só que eu sou um barreirense com uma pequena assinatura, porque eu vim morar aqui aos 8 anos de idade. Né? Minha mãe era daqui. Então, recém-chegado aqui, hoje eu cresci aqui, aprendi toda a cultura, fiz minha família, amizade aqui. Mas tudo tem esse pezinho ali naquele início, né? E foi muito importante esse projeto na época, porque falou, despertou, eu posso cantar, né? Eu sou afinado, posso cantar e comecei a família também, nesse momento, disse, como é que foi? Porque pro lado artístico a gente sabe, porque tem amigos ou tem algum familiar artista, a gente sabe que a vida não é fácil do artista. Não. As inseguranças, e principalmente, eu estou conversando também aqui com o artista, mas estou conversando com o pai, né? Que eu me coloquei no início, como é na hora dos filhos fazerem essas escolhas. E a gente fica, meu Deus, é muito incerto, pode acontecer, a gente quer lá o quê? Estuda, faz faculdade, tá? E como é que foi nesse momento do concurso? A família já... acho que realmente foi um despertar ali, né? Eu lembro que nesse processo teve um colega músico que também foi muito importante, que é o Elano Santarém, né? Nossa. Porque o Elano tocava guitarra e eu tocava a bateria. E por diversas vezes a gente marcava alguns ensaios aqui na minha casa, na casa da minha mãe. E aí ele já tinha uma estrutura de som, né? O Elano já estava um passo à frente. Aí o pai dele vinha com essa caixa de som, essa guitarra, e a gente fazia os ensaios lá na garagem da minha casa. E começamos ali. Só que nós nunca tivemos a oportunidade de se apresentar juntos, né? Naquele início, porque a gente não sabia para onde ir. Naquele momento a gente só estava praticando música, né? Sim. Só depois, no futuro, que cada um foi para um lado e a gente teve a oportunidade de tocar junto. A partir daí, eu comecei a primeira banda que eu cantei foi uma banda de forró, Chamego do Oeste. Aí foi uma confusão, né? Porque
Pra minha mãe era novidade, você ficava ali brincando na garagem e tal. Tá sob controle. Pois é, mas aí 12, 13 anos de idade, você começa a trabalhar na noite, fazer show mesmo, você só chegar em casa no dia seguinte, mas ela sempre me apoiou também. Ela ficava meio ali e tal. Aí eu recebi o convite para cantar no Chamego do Oeste, e por lá fiquei uns 2, 3 anos. A minha influência maior de forrozeiro veio de lá, porque o dono da banda, o Teófilo, ele é um cearense nato e que tinha todo o gingado. Eu ficava observando ali, eu era o Coringa, eu cantava as musiquinhas da moda e ele cantava os clássicos, né? E aí a gente vai aprendendo, mas para introduzir mesmo, assim, de trabalhar na noite, de ter meu primeiro cachê, foi na banda Chamego do Oeste. E começar a andar também, né? A gente tocava muito no estado do Tocantins, aí era uma confusão, porque minha mãe falou, você não vai viajar, enquanto você está aqui, está perto. Mas minha primeira viagem aos 13 anos, fazer turnê no estado do Tocantins, já E corajoso, né? Porque a gente diz que era uma época sofrida, mas era uma época de muita história, né? Todo mundo tem história. Aí eu comecei a cantar realmente na noite, assim, profissionalmente, no Chamego do Oeste. Depois do Chamego do Oeste, fui para um outro gênero. Na época, aquela moda, o pagodão, a harmonia do samba, não sei quem do samba. Juntamos esses amigos de outrora e montamos uma banda chamada Malha Samba. E aí você Malha Samba das antigas aí, né? Eu ouvia falar. E olha que foi assim, uma experiência extraordinária. Primeiro pelas pessoas que estavam envolvidas no processo. Somos amigos até hoje, cada um seguiu sua vida, mas foi uma parte da nossa infância ali, dos 14 a 16 anos, que nós vivemos 100% só aquilo. O máximo que dava para fazer é o colégio ali, mas já saía naquele destino de... A gente toca e a gente vai na escola, mas nós passamos um bom tempo das nossas vidas, assim, era do ensaio para casa, escola e o ensaio de novo. Foi uma época boa, de aprendizado e de descobertas também, né? Hoje, daquela turma ali, alguns seguiram na música, outros partiram para o outro lado, mas ainda tem gente hoje na música, assim como eu. Teve um colega que fez faculdade de música, se formou em música. É interessante, você olhar para trás, todo mundo já tinha um caminho, né? Sim, sim. E o Malha Samba, a gente conseguiu que o projeto chegasse numa maturidade que a gente começou a rodar o estado. Grandes festas, uma que eu não esqueço, nós abrimos o show de Mamonas Assassinas na exposição de Irecê. Caramba! E aí eu me arrepio até hoje, porque o camarim era na parte de baixo do palco, né? Tinha tanta gente, mas era tanta gente que você escutava só aquele burburinho assim, meu Deus, eu falei, não vou subir não. E naquela época, todo mundo, a gente era engraçado demais, a gente tocava todo mundo com o mesmo uniformezinho, bonitinho, né? Mas a banda era os psicopatas, porque a gente ensaiava o tempo inteiro e ficava naquela, hoje vai ser o show do dia. A gente chegava e arrebentava, e de fato, a gente entregava tudo. E essa foi uma experiência que eu não me esqueço. Era um público gigantesco, imagina. Quem não queria ver Mamonas? A gente foi lá, carro de paraquedas para abrir o negócio, né? Sim. Experiência extraordinária. A gente tocou muito com Malha Samba e a gente teve uma representatividade muito boa dentro de Barreiras e aqui no Oeste, porque na época em Barreiras só existia uma banda no gênero, que era os Bocas, né? E a gente, que já era uma geração um pouquinho à frente da nossa, era um pouco assim, não tinha muito compromisso, mas o barreirense adorava os Bocas. E a gente tinha naquele momento a obrigação de entregar pelo menos uma qualidade musical um pouquinho melhor, porque a gente ensaiava um pouco mais, a gente tinha mais tempo do que os meninos, os nossos colegas dos Bocas, e assim deu. Foi um sucesso, o Malha Samba aqui. Eu não consigo imaginar você cantando. Eu tô tentando lembrar uma música aqui de Harmonia do Samba. Agachadinho. Não, demais. E detalhes de vários carnavais, de trio elétrico, não sei o que, muito tempo. O Malha Samba foi uma experiência musical na vida muito grandiosa. Desde quando a gente se profissionalizou, depois eu vou contar mais adiante minhas outras passagens por outras bandas, mas lá no Malha Samba foi a banda escola que mais teve disciplina musical. Acredito. Entendeu? E era uma cobrança, o horário do ensaio era certinho. E às vezes eu comento, hoje na banda, né, no Bairro de Dois, às vezes a gente retornando de festa ou indo no ônibus de viagem, eu falo, nós vamos tocar tal hora, eu brinco, né?
Mas amanhã, quando a gente retornar a Barreiras, direto pro estúdio para ensaiar. Aí, porque no Malhação era assim, né? Era. A gente fazia o show na noite. A gente chama de trave, né? Que gosta de você chama de trave. Deu trave nisso aqui, voltava a nossa matriarca, empresária da época, ela preparava o almoço. Aí tinha um empresário mesmo. Tinha, que era a mãe do Cristiano, o guitarrista. Se não fosse ela, esse negócio não andava, né? Tá achando um negócio muito organizado. Não, tinha. Nossa, ela fez de tudo, assim, na vida. Ela entregou a vida, a alma, para que esse negócio funcionasse. E aí a gente tinha essa disciplina. Bota todo mundo pro estúdio. Depois do almoço, vai ensaiar e vai passar aquilo que errou. Olha aqui. Era muito certinho, né? Foi a única vez que eu vivenciei isso, assim, de fato. Então foi muito importante na minha carreira, essa passagem pelo Malha Samba, principalmente pelas pessoas das quais a gente construiu uma família, né, uma amizade, e as experiências. A gente tocou muito carnaval, micareta, experiências muito bacanas. Hoje, quando a gente vai assistir os vídeos, já teve dessa de juntar a turma, alguns colegas que moram fora, quando vem a gente, vamos reunir hoje para assistir. Nossa, não tem. Nossa, que negócio bom. E as festas do Oeste a gente teve a oportunidade de tocar as principais, né? As festas de calendário, festa do milho, festa do alho, exposição de Barreiras, né? Então a gente rodou bastante. Então foi muito importante nessa minha trajetória o Malha Samba. Mas toda a história tem começo, meio e fim. Antes de terminar o Malha Samba, acho que o momento merece uma capelinha aí, viu? De um pagode, você vai ver. Aí, vocês precisam assistir esse videocast, vocês vão ver Denis, Baião de Dois, cantando pagode. Se você não era de Barreira desse tempo, um trechinho de uma musiquinha assim, pequenininha. A gente tocou muito. Eu toquei carnaval esse ano, é claro que a gente tem que relembrar, né? Sim. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana. Ih, muita coisa a gente já vivenciou aí. E toda a história, ela tem uma importância, como você falou aí do começo, meio e fim, né? Ela tem um ciclo para que a gente sirva de aprendizagem, bagagem para a próxima fase. Feliz de quem aproveita, né? Pelo que você está me dizendo. De fato. Essa é boa, só para a gente concluir a história do Malha Samba. O meu ciclo, né? Ele findou ali no Malha Samba. Olha que resenha, né? A banda ela tomou uma expressão bem importante, né? No Oeste, tocando em vários lugares e tal. E aí entenderam o seguinte, surgiu a necessidade da banda ter um cantor assim com uma pegada mais soteropolitana, né? E aí eu falei, aqui do brejeiro aqui não vai sair muita coisa não, né? E aí ficou aquele negócio, vai, não vai, aí pintou um cantor. E aí me tiraram da banda e colocaram um cantor. Mas é interessante, né? Naquele momento eu não entendi nada. Foi duro, fiquei chorando, e uns apaziguando e não sei o quê. E o público, porque antigamente era bem diferente, né? Hoje, com as redes sociais, você consegue conversar diariamente, rapidamente, com as pessoas que gostam do trabalho. Antigamente era muito diferente, né? Era aquele que gostava mesmo, que ia ao show, era muito subjetivo também, né? Aí eu saí da banda, me substituíram como cantor da banda e colocaram um cantor que veio de Salvador. Pronto, eu segui minha vida e eles seguiram a deles. Só que o primeiro show da banda não deu muito certo, não. Essa eu tenho que contar. Eu chorei todas as lágrimas possíveis de amor por esse Malha Samba. Enfim, trocaram e eu falei, não é possível, eu participei da história desse negócio e agora vocês vão me tirar para botar um cantor de Salvador só porque deve ter um gingado. Tem um gingado. É bem isso, tinha mesmo um gingado. Só que, olha como foi a história. Na primeira apresentação da banda não deu muito certo. Que a banda ela tinha uma expressão muito boa, teve uma micareta de um bloco aqui da cidade no Parque de Exposições. Uma festa muito bacana, de trio e não sei o quê. E nessa foi a primeira apresentação do Malha Samba com o novo cantor. O que é que restou para mim? Ir lá chorar as mágoas, né? Chegar lá e falar, vou lá ver meus amigos tocando e eu lá. O Cosmo estava operando aquele dia, eu não sei. A banda estava indo bem, não sei o quê. Do nada lá. É porque a gente que tá na noite, brincadeiras à parte, mas o microfone é pior do que uma arma, né? Se você não souber usar, você pode causar uma confusão. E nesse dia, o meu amigo lá causou esta confusão. Ele foi um pouco infeliz nas palavras dele. E do nada, parece até coisa feita.
a banda começou a ser vaiada. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu lá embaixo, e eu tava quase para brigar com o povo. Vocês estão vaiando. Mas isso aconteceu, né? Nessa dita micareta. Deu nada não, isso foi no sábado. Quando foi na terça, na quarta, já tava Dona Zélia lá conversando. Cheguei lá, tomei um susto. Dona Zélia tomando um café com a minha mãe. Eu falei, tem alguma coisa errada. Deu nada a ver com aquela velha. Assim, aí eu falei, já tinha feito um outro compromisso. Eu cantei numa banda que foi um projeto, foi um projeto também pequeno, chamado Banda Malásia. Foi uma banda que ela foi constituída um projeto político para fazer, que antigamente a gente tinha, né? A gente tinha essa possibilidade de fazer showmícios, né? Era um mercado muito forte para todos nós artistas. E nessa época não foi diferente. Eu saí do Malha Samba para participar desse projeto chamado Banda Malásia, que era da Edinha, tia de Saulo. Ela que encabeçou aí, e nós fizemos vários showmícios para candidatos, né? A gente saiu rodando aí. A banda foi projetada para isso. Que coisa engraçada, né? Ela foi projetada para isso. Pensando nesse... E aí tinha um time muito bom, assim, já bem elevado a qualidade musical da época também. Nós fizemos essa turnê na banda. É um ciclo, fizemos essa campanha, o candidato ganhou, deu tudo certo, né? Isso é importante. E a partir daí, veio um outro ciclo na minha vida, que é onde realmente as coisas começaram a acontecer como profissional, como retorno financeiro e, sobretudo, para o amadurecimento da minha pessoa. Já aos 17 para 18 anos, eu fui morar em Goiânia, eu recebi o convite para cantar na banda Baile. Foi a banda Marcantes, né? A banda mais tradicional e mais antiga do estado do Goiás. Hoje, a banda ainda existe. Sim. Tem 52 anos. Fantástico. E aí, para mim, foi uma escola, né? Porque você imagina assim, o pagodeiro, o achezeiro do trio e não sei o quê. Daqui a pouco eu cheguei lá e falei, que é isso aqui? E eu tinha que aprender a cantar Frank Sinatra, Bee Gees. É o baile, o mundo da escola do baile, né? Foi uma experiência assim, muito fantástica. Eu acho que para o artista uma banda baile é algo... E principalmente, assim, quem é do ramo, hoje o mercado ele mudou muito, mas ainda assim é como as pessoas entendem o projeto. A banda Marcantes era uma banda tão grandiosa, de estrutura de palco, eram 3 carretas, ônibus, van, porque andava com tudo, né? Tudo. Para aquela época não tinha a tecnologia de hoje, mas já andava com tudo que tinha de mais moderno. E eu tive a oportunidade de conhecer 17 estados fazendo shows pela banda Marcantes. O mercado da banda Marcantes era um mercado diferente, que é um mercado mais de convenção, de formaturas, né? E as convenções das grandes empresas desse país, eu fui no Rio fazer convenção para John Deere, para marcas de pneu, a gente fazia essas festas grandiosas. E tinha uma época do ano que a gente praticamente passava 3 meses dentro de Brasília, fazendo formaturas de quinta a domingo. Então, é uma experiência, assim, muito bacana, né? Enriquecedora demais. E entendi que na época, quando eu não acreditei. Aqui em Barreiras a gente tem um músico muito respeitado, já tocou com o Netinho, que é o Wiltinho, guitarrista. Foi o Wiltinho que me indicou para o Finado Lúcio, que era o dono da banda Marcantes. Falou, rapaz, estou precisando de um cantor. Ele falou, rapaz, tem um rapaz aqui. Agora não sei se vai, não tem maioridade. E agora? Para falar para minha mãe. Aí eu falei, mãe, ó. É assim, assim, assado. Pode ser que vai mudar a minha vida esse negócio. Ela, você não vai. Você não tem idade. Já. A brincadeira, ela dava a primeira pressão, mas depois ela sempre, minha falecida mãe foi um amor, um alicerce. Ela falou, não, vai, eu confio em você. Não vai. E eu fui. Interessante que eu fui para a banda Marcantes, eu fui fazer um teste, encontrar com a banda em Brasília. Era uma sexta-feira. Eu fiz uma mochilinha aqui. A conversa foi essa, ó, você vem, encontra com a banda, a gente faz um teste aqui e aí a gente vê o que acontece. Aí eu coloquei na mochila a roupa que eu iria usar no show, uma roupa para voltar, entrei no ônibus aqui à noite, acordei em Brasília. Quando eu cheguei na antiga Rodolfo Ferroviária, já tem um tempinho, né, gente? Antiga Rodolfo Ferroviária, quando eu desci assim, já estava um ônibus gigante parado lá, eu falei, não, essas coisas não estão acontecendo comigo, né? Mas de fato, um mundo bem estranho, assim, do mundo do baile, né? De um lugar diferente, mas sinergia 100%. Da primeira pisada no primeiro degrau do ônibus, eu já me sentia assim um pouco acolhido. Todo mundo veio, e tal, o ambiente é bom, né? Já você chega lá, tá todo mundo de cara fechada, né? E interessante, olha como é que aconteceu. Eu fui direto pro hotel, onde a banda estava hospedada,
E eu agoniado, falei, que horas vai passar o som? Preciso lá ensaiar, o que é que eu vou cantar? Nem sei o que é que eu vou cantar. Até deu o tal do horário de ir lá passar som. Aí eu falei, vou cantar o quê? Aí ele falou, o repertório tá aqui. Na época tinha um computadorzão daqueles das antigas, que onde era o técnico operava a iluminação, né? Sim. Aí ficava lá na mesa de som, lá na frente. Aí ele falou, olha o repertório aqui. Aí eu comecei a passar. Passava. Você conhece o que aí? E eu só Nada. passando. Nada. Você conhece o que aí? Eu falei, nada. Até que chegou num momentinho que tinha umas coisinhas nossas daqui, né? Aí já tinha uns rockzinhos, uns pop rock, eu sempre apreciei. Eu falei, eu acho que a gente pode ir por aqui. Até que chegou nos pagodinhos, nas músicas da Bahia, eu falei, isso aqui é fim de festa, eu vou aqui. Falei, eu canto essa daqui. Porque no caso você ia vingar agora o soteropolitano que veio com Malhação. Justamente. O problema, minha amiga, foi que comecei a acompanhar esse show dessa banda. Parecia que eu estava em outro mundo. A verdade era essa. Porque, sabe que coisa linda, aquela qualidade, aquela dedicação, aquela entrega. Eu falei, não estou acostumado com esse mundo aqui não, né? Mas eu falei, mas é aqui que eu posso fazer parte, né? Vai que... E começou. Deu meia-noite de show, porque banda baile, 3 cantores fazem 5 horas, né? Naquela fala 5 horas de show, né? Então você tem banda baile, 3 cantores pra ficar virando. E deu 2 e nada, 3, pô, desisti, não vai me chamar pra cantar, não. Quando eu vi que já tava nos finalmente, falei, agora é sua vez. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tinha 5 músicas pra cantar ali. Aí foi a hora que eu falei, eu vou fazer o que eu sempre fiz, né? Deu super certo. Eu não fiz nada mais do que eu sempre fiz. Que é o certo. É a coisa do baiano, né? Você chega, você entrega, você olha nos olhos e as pessoas vêm de uma forma diferente, pedem pra cantar, daqui a pouco tá todo mundo cantando. É só pedir com um jeitinho que a gente vai organizando. Daqui a pouco tava todo mundo assim, colado. Aí eu já descolado, já desci, já fiz ao contrário. Já fui cantar no meio do povo. Aquelas coisinhas que aqui na Bahia a gente faz bem, né? Fiz 1, 2, 3, pá. Daqui a pouco, quando eu tava saindo, bora mais uma. Eu falei, agora? Eu falei, agora bota o sol aí maior que é comigo de cá. Aí comecei. Terminei, tal, a banda terminou o show e eu lá no camarim. Eu falei, e agora? É agora. Ninguém falou nada, não. Entraram todo mundo lá, pô, massa aí, velho. Ninguém falou nada. Eu falei, e ali uma coisinha, vamos pro hotel. Chegou no hotel, antes de chegar no hotel, eu cheguei pro empresário e falei, ó, veja o que é que você tem pra me dizer, porque tem um ônibus que sai de Brasília pra Barreiras 9 da manhã, né? E aí eu já organizo até pra chegar lá. Ele falou, não, moço, vai dormir aí, relaxa. Eu falei, vou dormir como, moço? Dormi. Aí eu acordei no outro dia, desci, ele falou, ó, todo mundo no café, 10 da manhã. Eu não dormi, né? Claro, porque ali, igual um zumbi, já fui o primeiro a chegar lá no café e beleza, daqui a pouco. E aí, velho, todo mundo agoniado. Ele falou, não, é o seguinte, daqui você desce pra Goiânia e a gente já tá organizando suas coisas lá. Eu falei, eu não posso descer porque eu não tenho roupa, eu não tenho nada. Ele falou, isso aí se preocupa não, você tá indo pra terra da confecção. E eu falei, eu falo o que pra minha mãe? Fala pra sua mãe que você agora vai pro Goiás. Eu falei, foi as palavras. Ele nem disse sim, nem disse não, mas eu entendi, né? Entendedor? Pronto. Eu voltei em casa 8 meses depois pra buscar um computador, as coisas. Meu Deus. Porque eu já cheguei lá no dia seguinte. Eu não ganhei uma nova oportunidade na música. Eu ganhei uma família. Eu ganhei irmãos, pessoas que já se foram também, mas que eu poderia chamar de pai, porque Deus fala assim, são essas pessoas aqui que vai te ajudar a você seguir e encontrar seu caminho. Então foi tudo muito rápido. Eu cheguei a Goiânia, na terça-feira eu já estava matriculado numa escola de inglês de conversação, que a gente precisava para atender uma boa parte do repertório, e eu tinha uma missão muito impossível, porque eu não gosto muito dessa palavra de substituição. Eu acho que cada um tem o seu viés. Ninguém substitui ninguém, mas cada um vai lá com o seu jeitinho. Sim. E tinha um cantor lá na banda que eu nunca vi até os dias de hoje. Eu, enquanto músico, pelo que eu conheço, eu nunca vi ninguém subir num palco e cantar, interpretar igual um cantor que tinha lá. Eu nunca vi, ao vivo, nunca. Cicinho, o nome dele. Ele cantou na banda por muitos anos. E ele decidiu voltar para a terra dele e montar um negócio dele que ele já estava. E eu tinha que chegar lá para cantar. Eu falei, vocês escolheram o cara errado. Ele tá no lugar Substituiu do mágico desse aí. Ele falou, não, fique tranquilo. Aí depois que eu fui entender o que eles queriam, eles queriam renovar a frente da banda.
Eu fui o primeiro, depois veio a cantora, que foi a Pâmela, todo mundo ali na mesma faixa etária. E veio um outro colega que veio do Piauí, o Marcelo Krause. E assim foi constituída a nova frente da banda Marcantes. E eu fiquei lá 6 anos. Mas foi tudo assim muito rápido, né? Já na escola, os ensaios são segunda, terça e quarta, quinta noite viaja. E aí foi assim, ó. No dia que a gente conseguiu entregar o show, aí o Cicinho de fato foi embora, chegou o Marcelo, e foi tudo muito rápido. Quando eu vi, já era um ano, 2 anos, 3 anos. Tive a oportunidade de fazer Barreiras algumas vezes no Soja de Ouro. Sim, né? Tive a oportunidade de vir aqui na Bahia, várias outras formaturas aqui no interior, na Chapada. E aí foi uma escola na minha vida que transformou na música, como pessoa mesmo, né? E a música, quem trabalha na noite, é um mercado difícil, cruel e mágico. É só você entender para que lado você quer ir, né? Porque ao mesmo passo que está todo mundo ali sorrindo, dividindo energia, mas tem muita coisa ruim, tem muita gente que quer puxar. E você tem que ser forte, entender, não, eu quero ir aqui. Sim. Isso aí que estão... E eu sempre fui aqui. Mas como eu fui tão bem acolhido lá, mas tão bem que eu consegui... Quando você citou a sua recepção lá, né? Eu pensei nisso, eu falei, que bom, porque a gente sabe que esse não é um meio sempre assim. Não. Felizmente tem essa coisa da concorrência, pô, quem tá chegando, como é que vai ser, e não é sempre que as pessoas são tão bem... É de fato. Ao longo dos anos eu tentei, depois que você começa a conhecer, é cultura, viu, Nanda? O povo goiano, assim como o mineiro, todo mundo tem seu jeitinho, né? Sim. Eles lá do jeito deles, mas eles são muito acolhedores, sabe? E eu entendi o seguinte, ele falou, o cara nem tem 18 anos, eu tenho que deixar ele se sentir bem, senão amanhã ou depois ele não vai querer o projeto e vai embora, né? Mas eu fui muito bem acolhido. O seu Lúcio Marques, que era o dono da banda, ele veio a falecer também. A banda hoje, ela já estava na 2ª geração de irmãos, aí um irmão também aposentou, agora está com os sobrinhos. E a banda não para. Eu vi o cartaz da banda esses dias, eles me ligaram, estou indo tocar na Bahia, uma formatura em Oliveira do Brejinho, a gente está sempre falando. Já produzi show deles aqui também. E a banda continua. Todo mundo entra lá no estúdio, tem sua fotinha do seu tempo de história. Então, minha história na banda Marcantes deu por quase 6 anos. Eu saí... Onde é que a história morre de novo? Sabe quando eu saí da banda? Eu passei no vestibular. E eu também fui fazer a gente fez uma campanha política para um deputado federal. Nem campanha política. Não tem jeito, né? Naquela época era bom demais. Mas nós fomos fazer uma campanha para deputado federal. Então, em 60 dias, nós rodamos o estado inteiro do Goiás, nós fizemos 46 comícios. Para que tudo isso desse certo, a banda se organizou, ela tinha 2 estruturas. Enquanto uma estava se deslocando, uma estava montada. E a banda, assim como a comitiva dos polícias, a gente terminava e já viajava. Onde dava para ir no ônibus vai, quando ia de avião iria, às vezes pegava um carro pequeno para dar tempo de rodar os 4 cantos do estado. Foi uma experiência extraordinária, assim. Só que cansativa. Quando chegou no final da campanha ali, eu falei, eita, gente... Dá 100 shows, mas não dá os 46, né? Você vai cansando, né? Que você um dia num lugar diferente e tal. E aí eu tava com aquilo, porque eu precisava fazer a última prova do vestibular e não dava certo. Por 2 tentativas, olha só, sou publicitário, como você falou, mas meu maior sonho era fazer história. E eu passei na primeira fase da história e não fiz a 2ª prova. Depois eu vou contar esse pedacinho da história lá do Goiás. Não era para ser, entendeu? A gente voltou, aí ele falou, vou sair da banda. Ele falou, sabe quando? Eu vou sair no final do ano, você já vai organizando, porque eu quero estudar no ano que vem. Ele falou, não, faça os eventos, os shows de final de ano, e a partir do dia 1º você está liberado. Eu falei, tá bom. Assim fiz. Um desses eventos, eu me lembro como se fosse hoje, a gente foi fazer um show lá em Mineiros, Jataí, bem no extremo sul do estado do Goiás. Eu tinha passado na primeira fase da prova e a prova era compassada, eu ia fazer 15 dias depois, que era a 2ª etapa no campus lá de Anápolis. Fiz o show, estávamos voltando, dava o horário certinho de chegar em Goiânia tal, e fazer a prova à tarde. O bagageiro do ônibus abriu na estrada, começou a cair equipamento para um lado e para o outro e não sei o que, uma bagaceira. Resumindo, daqui a gente recolheu todo esse material, ver os danos. Eu não cheguei para fazer a prova.
Não fiz a prova, Mas é que não fiz, não era, né? Cosmo falou assim, ó, que não, viu, garotinho, desista aqui. Agora, eu entendi hoje, né, isso aí. Na hora a gente nunca entende, a mensagem sempre vem depois. Mas é fantástico você continuar pensando em estudar, ter essa preocupação. Sim. Né? Porque a gente sabe que a maioria nem chega a estudar, porque já se encontra naquilo e acha que tá bom. Você vinha, inclusive, uma carreira bacana, numa banda legal, então isso mais um motivo para dizer, não, descansei, não preciso fazer, mas mesmo assim você manteve esse pensamento. A mãe devia estar morrendo de orgulho. Eu acho, assim, as influências, né, de vida, as pessoas que verdadeiramente gostam de você, ela sempre mostra ou molda o caminho, né? Basta você querer estudar. Então, eu convivi, essa minha experiência em Goiânia, eu te falei, eu fiz amizades, eu tenho grandes amizades até hoje, tenho família acolhedora, que eu vou lá, visito, eles vêm aqui, foi construída uma história. E aí você entende, fala, olha, eu convivo nesse nicho, nesse meio, acho que eu tenho que ir por aqui, essas pessoas estão certas. Eu nunca tive dúvidas, né? Então, paralelo à música, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender um pouco como é que funciona. Eu saí da banda Marcantes porque eu havia passado no vestibular para marketing. Fiz a matrícula, falei, vou começar a estudar. Quando eu saí, eu recebi a proposta para trabalhar numa casa de show em Goiânia chamada Eclipse. Que lá era o seguinte, eu ganhava 5 salários mínimos, eu cantava quarta, quinta, sexta e sábado, show de 1h45, um ensaio às quartas-feiras, das 2 às 16. Eu só chegava, entrava no vestiário, trocava de roupa, cantava e ia embora. Tinha um dia que era cruel, porque o dia que eu pegava, eram 3 bandas de atrações lá nessa casa, quando eu pegava o último horário, minha faculdade era pela manhã, porque só tinha pela manhã. Várias e várias vezes eu saía, terminava meu último horário, já tomava um banho e passava na padaria para a faculdade, para estudar. Mas não era para ser. Não era para ser. Um dia minha mãe do nada falou, você tem que voltar para casa. Eu falei, mas mãe, como é que eu vou voltar? Estou estudando. Ela falou, não, você tem que voltar. Eu não estou muito legal, não. Do nada minha mãe desenvolveu um tal de um reumatismo no sangue, que do nada, ela que sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhava o tempo inteiro ali, com salgados e tal. Do nada ela paralisava e não dava para fazer mais nada de dores. Aí ela, por algumas vezes, falou, você tem que vir, vem para cá e tal. Isso você estava com quantos anos? Isso eu já estava com 22 anos, 23 anos. Aí eu falei, vou organizar, vou ver se eu consigo fazer uma transferência de faculdade de Goiânia para Barreiras e a gente... Tá perto, né? Aí eu vim passear aqui em Barreiras, eu falei, moça, eu vou fazer o quê em Barreiras? Eu tenho que mexer com música, né? Já estava me organizando lá financeiramente. Nessa minha vinda para Barreiras, eu conheci a Lissandra. E já conheci o Jailton, que era o tecladista, porque nós somos amigos de infância, de jogar futebol, de morar todo mundo no mesmo bairro ali. E aí eles estavam iniciando um projetozinho, que eles já faziam um barzinho, né? Aí a gente conversando, falou, tô querendo voltar para Barreiras. Se você voltar para Barreiras, a gente podia fazer um som junto. Eu falei, fechou. Voltei para Goiânia, eu estava com uma viagem marcada para São Paulo, e voltei com aquilo na cabeça. Falei, rapaz, se a gente voltar para Barreiras, a gente podia montar um projetinho aí, né? Mas o quê? Foi quando nasceu o Farol de Fusca. No meu retorno para Barreiras, e eu ainda fiquei naquilo, assim, mas vamos tocar o quê, né? O Jailton, tecladista, ele sempre foi um músico além do tempo, porque ele sempre estudou o clássico, ele sempre estudou a música de qualidade, então eu sempre chamei ele de professor. Aqui os músicos aqui na cidade toda, professor Jailton e tal, ele sempre foi acima do tempo. Aí a gente ia para casa dele para pesquisar música, chegava, era só Djavan, tudo que era mais rebuscado da música, ele estava lá. Então ele se desenvolveu muito na frente de todo mundo nisso aí. Quando eu vi, eu falei, rapaz, Jailton, vou colar aqui. Dá um doce aqui. Ele me chama de Negões. Negões, a gente vai fazer o quê? Eu falei, cola comigo. Quando a gente voltou, nós sentamos, a gente pode montar um forrozinho, porque o forró estava em alta naquela época, mas numa alta de transição. Ele estava baixando a alta do forró Pé de Serra, do Fala Mansa, daquelas bandas de São Paulo ali, e muito forte o forró que a gente chama aqui romântico, né? Que
aquela batida aí era calcinha preta, mulheres perdidas, gatinha manhosa. Já tava ali naquele fervor, né? Aí eu falei, e a gente vai por onde? Aí eu falei, a gente vai tocar um pouco mais brejeiro. Como? Eu falei, a gente vai falar um pouco mais a linguagem de dançar. Porque aquele forró, naquela época, ele tava assim, ele tinha 10 dançarinas no palco. Era isso mesmo. Aquele show de iluminação, não sei o que e tal, mas o povo ficava assim, né? Ovacionando tudo aquilo ali. Eu falei assim, a hora de dançar é que horas, né? Porque o forró tem que, né? Tem que chamar aquilo. Meu marido fala que ele, na época lá de adolescência, claro, né? Tem que ser de adolescência. Que depois disso só dança forró comigo. Mas ele brinca que ele foi dançar forró, que nessa época de forró mais estilizado, né? Que aí ele, pernambucano, acostumado a dançar de reboco, aquele miudinho, aquele negocinho, chamou a mulher pra dançar, aí ela botou uma mão aqui, deu outra mão aqui, aí ele disse, meu Deus, só isso aqui. Eu vou por onde, né? Aí agora pra já começar é interessante, né, amigo? O negócio é assim. E é isso. Interessante que assim, a música, eu falo assim, a música como gênero, né? Sim. O Brasil é um fenômeno, né? Porque tem as fases, né? E aí eu sou estudioso da música da década de 50 para cá, para tentar entender um pouco das influências. E quando chega no forró, o forral, né? É impressionante. E nessa época você tem que entender o mercado. Mas se o mercado está indo aqui, se a gente for aqui, não tem condição. Eu não sei cantar gritando, igual, porque naquela época a galera cantava gritando, né? Alô, você não sei o que eu falei, lascou. Mas eu sei, e por aqui, no miudinho. Foi quando surgiu o Farol de Fusca. E Lissandra também, massa, porque Lissandra vinha também do barzinho, ela tinha um repertório muito bom, MPB assim, eu falei, dá certo, a gente coloca no ritmo aqui, e começou, o projeto Farol de Fusca nasceu ali. Gente, mas foi muito legal, também uma passagem musical na vida assim, muito bacana. E aí foi o seu reencontro com o forró, porque pelo que você me falou lá na infância, já tinha esse carinho, teve aquela primeira banda né, que você tocou de forró, e eu acho que aí por isso que você contou toda essa história, tudo isso que você fez, por onde você passou, tanto que eu fiz a brincadeira dele tocando pagode e tal, mas você tem, você traz essa coisa do forró, a gente olha e é uma imagem que conecta realmente. E nesse período, né, assim, de transição da banda Marcantes ali, o forró realmente era a música principal do país, de mídia mesmo, né? Não tem jeito, mesmo lá pelo Goiás, Brasília, São Paulo, todo lugar onde a gente andava, na banda Marcantes tinha um repertório de forró, porque era unânime. Queria ver o salão cheio, tocava forró assim, todo mundo. Então a gente não tem jeito. O gênero forró foi tombado, mas eu acho que demorou demais para ser tombado como patrimônio, porque de fato faz parte da cultura do brasileiro, goste ou não, mas faz sentido para a nossa cultura, né? Sim, então são fases. O Farol de Fusca nasceu nesse viés. Foi um projeto também muito importante na minha vida, porque foi onde realmente eu me encontrei num gênero, num estilo musical, e me fez ter a oportunidade de pesquisar. Porque na época, velho, beleza, Luiz Gonzaga, a galera dos primórdios, mas assim, e na nova geração? Quem é que vem? Sim. Aí a gente começa a beber dessa fonte, né? Porque depois que você sai ali dos nossos mentores maiores, Flávio José, Alcimar Monteiro, aí você fala, e na atualidade você tem quem? Aí você vai beber em que fonte, né? Aí você tem seu Ademário Coelho, extraordinário, com aquela sacada mais linda do mundo de cantar, de fazer a releitura do trio nordestino. Ele conseguiu fazer o impossível e fazer com que o baiano entenda, isso aqui é patrimônio. Eu estou entregando aqui, ele entregou em duas formas, né, volume e volume, de uma maneira assim, magnífica. E a gente sempre bebendo dessa fonte, né? Targino Godinho, que é um grande amigo ao longo desse período, a gente começou a trabalhar, às vezes encontrando um palco e outro ali também, já é de uma geração ali que vem trabalhando, os meninos de Salvador, Estaca Zero, todo mundo ali numa fontezinha, e a gente começa... O Ari, com o passar dos anos, todo mundo vai se tornando amigo, a gente se encontra sempre, a gente fala um pouco com mais assim, né? Propriedade, assim, mas vem daí, a gente começa a beber a fonte, ó, a Bahia tem forró de qualidade,
E eu acho que a gente pode sim trabalhar aqui com o que a gente tem, e enquanto está tendo esse movimento muito forte no forró, que é o forró romântico. E o Farol de Fusca ele trabalhou, posso dizer assim, limiar, paralelo e de vez em quando bebendo um pouquinho nisso. E deu muito certo. O Farol de Fusca deu muito certo. Você falou do farol do forró, de uma paixão, né, que todo mundo tem, mas eu vou aproveitar, me dê licença para falar do café. Café é bom que também é outra paixão que a gente tem, e a gente tem o prazer de ser patrocinado. Temos como apoiadores o Cheirinho Bom, que eu digo sempre que Barreiras ganhou muito, bom, né? Demais. Eu adoro. Você é cafezeiro. Sou cafezeiro. Estou conversando aqui de café, tem um cafezinho bom aí pra mim também. Não é possível, né? Café com estilo, um cafezinho bom, como apoio. É isso mesmo. Então, a gente tem esse parceiro, e a Cheirinho Bom tá com a gente, mas Cheirinho Bom não é só café. Cheirinho Bom tem cardápio, tem o empório, inclusive. Então, você pode beber lá? Pode, mas você pode levar para casa. Então, ele tem o café para você tomar em casa, receber uma pessoa especial, tomar aquele cafezinho da tarde. E tem também licor, tem a cachaça. Então, aproveita esse São João também, comprar um licorzinho da Cheirinho Bom, que é nosso apoiador. É importante também a gente pensar nas empresas que apoiam projetos, tá? A gente passa a ter um olhar mais bonito para essas pessoas. Então, eu estou sempre agradecendo, além da qualidade, o apoio que o Cheirinho Bom tem com a gente. Bom, Nobel, falando em café, né? Eu não poderia deixar de vir aqui no Café com Estilo. Eu quero me presentear com café. Mas coisa boa, coisa linda esse aqui. Esse é um café que a gente faz e compra com muita frequência em casa. É um café da Chapada, é um café 100% puro, pode sentir o cheirinho aí. Ele não é um café industrializado, ele é moído na casa de um cidadão, o cara mesmo planta, ele vem. Aí, como diz, é café raiz. Esse café aqui para momentos especiais. Momentos especiais. Degusta. Ai, que lindo. É para você. Amei, obrigada de verdade. E estávamos falando sobre Farol, que foi aquele fenômeno, né? O Farol de Fusca realmente foi um projeto importante, e assim, eu me entendi como cantor de forró, de aprender a história do forró no projeto Farol de Fusca. Foi um projeto lindo que durou 5 anos, né? Uma história linda de tocar bastante. Às vezes, até hoje as pessoas me perguntam, mas você saiu do Farol de Fusca e montou o Baião de 2. E pergunto por quê, né? Foi simples. A gente estava falando aqui do forró romântico, que era muito forte naquela época, né? A banda chegou num ponto que a gente precisou abrir o capital. A gente precisava de um investidor para a gente poder dar um passo maior e usufruir das oportunidades que a banda tinha no estado, né? E essas coisas só acontecem quando você tem um empresário que é articulado, que conhece outras praças. E assim foi feito. Nós abrimos o capital na época. O Birubiru, um grande empresário aqui da região, ele veio compor e fazer parte do Farol de Fusca. E aí, com a vinda dele, a gente passou a tocar muito mais em várias outras praças. E quando o Biru veio, a banda, nós somos em 3, né? Sim. Era eu, Lissandra e Biru como sócio. E onde tem 3 cabeças, se 2 votar por uma ideia, cabe aquele que, né? Acatar e assim, acatar ou não, naturalmente. Isso aconteceu na época. Eles entenderam o seguinte, que acho que a banda deveria enveredar um pouco mais pro lado do forró romântico, que era aquilo que o Brasil estava comprando, né? Naquele momento. Naquele momento, eu discordei um pouco. Você falou, olha, eu acho que a gente deveria continuar aqui, nada impede que a gente toque nos shows, mas aqui tá dando certo, né? É como na sinergia, você entrega aquilo que o mercado deixa e fica pouco para comprar, é mais ou menos isso, né? Oferta e demanda. Mas na votação, eles decidiram que tinham que partir, eu acatei. Aí eu falei, tranquilo, a gente pode seguir do jeito que vocês querem. Eu não me encaixo como cantor porque eu não consigo cantar. Não era minha praia, né? O negócio era mais, como diz um amigo Rimes, mais cangaceiro. E aí eu falei, mas eu produzo um disco do jeito que vocês estão imaginando, a gente encontra um cantor, a banda segue, eu vou seguir também dentro do projeto, só não vou ser mais o cantor. Topa? Aí teve jeito. E assim foi feito. Eu saí enquanto cantor, mas continuei no projeto junto com Lissandra e Biro. E paralelo a isso, da noite para o dia, nasceu o Baião de 2. A sugestão do nome é de um amigo nosso em comum, que é o Ban, porque
a gente pegou um dicionário, na época eu cursava publicidade, estava na faculdade, BAN, a gente chegou em 5 nomes através do dicionário nordestino, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa dentro da faculdade mesmo, dentro do curso de publicidade e tal, até a gente aproveitou para fazer um trabalho de... Justamente, né? Até porque a banda nasceu forte nesse movimento universitário mesmo, eu vou contar para vocês. E, muito rápido, chegamos no nome, o nome esse aqui é BAN, na área da comunicação, já foi lá, já desenhou a marca e tal, vamos começar por aqui, né? E foi tudo muito rápido, porque quando eu saí, o Farol de Fusca tinha uma agenda já constante, a marca era muito forte e eu tinha que iniciar. Só que eu iniciei assim com um pezinho direito um pouco menor, mas dentro dos movimentos das festas de faculdade. Já estava lá, a gente já tinha o expertise ali de estar tocando, de participar. E aí o Baião de Dois, praticamente ele foi lançado no Forró Universitário do Bloco Marrei, posteriormente no Forró da Lu, que foi levado para dentro da faculdade na época, né? E de lá para cá, já são 16 anos, o Farol de Fusca seguiu na linha deles lá, e eu segui no Baião de Dois, até o momento que eu desvinculei, né, com um sócio lá, Lissandra continuou, e eu fui aqui quietinho no banhozinho de dois, de vez em quando com uma carninha de sol, né? Mas você, além desse movimento, né, como você falou, universitário e tal, mas você já era uma marca, assim, sim, né? As sim. pessoas já tinham isso, essa sua relação com o público, sim. A cidade já te conhecia, de então fato, assim, muito... no que você e todo mundo já conhecia a sua entrega, a sua competência, as pessoas gostavam, né, do que você fazia. Então, no momento que você entra com um projeto, pô, esse menino é bom, esse aí eu já conheço, aí tende a seguir. Eu fui rapidamente, a ideia do Baião de Dois foi rapidamente acolhida e absorvida mesmo, assim, até por conta dessa minha imagem e tal. E assim foi. Olha como é que o tempo passa. Foram 16 anos, a banda já tem 16 anos de estrada, e ao longo de 16 anos você consegue solidificar, você consegue arriscar, acertar e errar. E eu acho que a gente acertou um pouco mais do que errou, tanto que a gente está aí firme e forte até o dia de hoje, e tivemos a oportunidade de viver momentos mágicos assim no Baião de Dois. Vivemos até hoje, vivenciamos até hoje, né? A gente vinha numa pegada muito boa, muito forte. O ano de 2018 e 2019 foi um ano muito importante assim, para a marca Baião de Dois, porque eu acho que o mercado entendeu que ficou grande e se profissionalizou na entrega, na musicalidade, e a gente se preparou muito para colher aquilo, né? Só que aí veio a pandemia. Essa pandemia quebrou. Para nos ensinar também, né? E ao longo de todos esses anos, a gente foi arriscando. Você lembra que eu falei lá atrás das minhas resistências, né? Musicalmente falando. Que elas existem até hoje. Só que eu tenho que assumir, pô, eu tenho 40 anos, já vivi tanta coisa e eu demorei muito para entender que o meu negócio não é que ele estava envelhecendo, mas assim, a maneira de conversar com as pessoas e com as novas gerações, ela estava um pouco ultrapassada. Precisava ser atualizada, né? Eu precisava atualizar. E aí tem um detalhe também que se há de concordar comigo. A gente sempre fala isso, discute nas rodas com os outros amigos artistas. O gênero forró tradicional, agora, posso dizer, pouco tem novas fontes para a gente beber. Porque todo mundo, os grandes compositores, todo mundo que estava envolvido nesse processo, entenderam também que precisava seguir na linha para falar, para comunicar com as novas gerações. E isso tornou um pouco mais difícil, porque toda vez que a gente fala em clássico, se você tiver a oportunidade de falar, vou escutar hoje Flávio José, vou escutar hoje Flávio Leandro, a galera que faz e produz forró pé de serra, todo mundo trabalha na mesma linha e muitas das vezes nós somos obrigados a fazer interpretações de novas obras. Todo mundo entende por quê? Essa fonte ela se compôs. Porque os grandes letristas, os grandes compositores, eles foram meio que assediados também pelo esse mercado gigantesco que tem aí. E é claro, é música do mesmo jeito, né? Sim.
Então a gente não tem muita novidade no segmento de forró pé de serra, só que a gente tem uma vantagem, porque a gente consegue reviver grandes obras e para a gente poder apresentar também para as novas gerações a importância, quem foi Luiz Gonzaga no Jogo do Bicho, né? Sim. Quem foi porque tocar só para quem conhece, Exatamente. A gente não consegue, né, crescer e alimentar, porque como você está falando, essa fonte veio secando, todo mundo ficou muito preocupado, e é claro, em manter a sua origem, mas se a gente não procura uma forma de alimentar e de misturar e abrir um pouco, essa nova geração não tem acesso. O despertar, ele veio de fato assim, no final de 2017, eu falei, gente, tem que ter um jeito da gente começar, a gente precisa levar essa música para essa nova geração, mas como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai entrar, né? Tem que ter esse diálogo, né? Com as novas mídias, através dos novos formatos. Porque antigamente era um pouco mais fácil. Se eu não conseguisse constituir o CD e pôr no mercado para vender, o pirata vendia. O pirateiro era o nosso maior divulgador naquela época, né? Hoje você tem o pirateiro no YouTube. Não mudou nada, só mudou o formato, né? Só mudou a maneira como vai chegar até eles. Mas e aí, como é que a gente vai comunicar com essa nova geração? Porque ele precisa entender que ao passo que ele escuta aí hoje, contemporaneamente aí, um Dorival Dantas, que é magnífico, mas o Dorival Dantas só existe naquela pegada porque já teve Jacques do Pandeiro. Mas como é que a gente vai falar, né? Aí eu falei, tem um jeito. E eu, na minha resistência, falei, vamos começar a tocar algumas coisas da atualidade, mais atuais. As pessoas entendem, o Baião de 2, e depois a gente tem a oportunidade de falar, galerinha, a gente toca isso aqui, mas tudo começou assim, né? Deu super certo. Em 2018 eu gravei meu primeiro material, que a gente, de lá pra cá, todos os anos nós fizemos, que é o Baião de Verão. Fantástico. Aí você vai tocar o que? Eu falei, vou tocar, vocês estão ouvindo o que aí, meu filho? Isso aqui. Eu falei, pronto, vamos tocar isso aí. Tem jeito de fazer, eu tenho expertise. Desde 2018, todo verão, a gente tá lá marcando a nossa marquinha, a gente traz o que tem de melhor, o que tá rolando do nosso jeitinho, a gente vai lá e coloca, deu super certo. As novas gerações começaram a entender, falaram, a gente tem uma banda em Barreiras, que é assim que eu posso hoje transitar em diversos estilos de festas, e é o Baião de 2 hoje. Hoje eu toco tanto as festas tradicionais, como vaquejadas, cavalgadas, a gente toca mercado corporativo, a gente faz a gente atua em diversos mercados porque ao longo desses anos a gente conseguiu fazer com que o mercado entendesse. Consegue atender vários Aí eu falei assim, como é que essa semana você estava tocando uma festa ali tradicional e na semana seguinte você estava numa baladinha de faculdade? Eu falei, não, porque eu entendi, depois da minha resistência, que a gente pode levar música para esse público. E esse público gosta. Sim. Mas se eu ficasse o tempo inteiro só no tradicional, iria acontecer como aconteceu com vários outros colegas, vários outros grandiosos artistas, que ficou o artista nichado. E hoje o Baião de 2 é uma banda que toca o ano inteiro. Porque se eu saio de um período junino, mas eu já tenho meus compromissos de aniversário de cidade, eu tenho um compromisso de convenções, porque eu tenho um repertório hoje que transita bem. E esse material de verão deu super certo. Porque quando chega ali no meados de outubro, o povo já começa a cobrar, o CD sai quando, né? Eu falei, tô preparando, daquele jeito. O desse ano ficou lindo, que despertou até interesse de gravadora digital. E assim tem acontecido. O Baião de 2 hoje, ele transita no show, né? Você vai num show de 2 horas, o repertório consegue transitar super bem entre o clássico, o moderno. No final das cantas, todo mundo canta, dança, sai ali e é acolhido por todo mundo. Sem perder a sua... Sem perder a essência. Sem perder a essência. Aquela coisa que a gente escuta e você vai de boa. A minha... você não perde. Mas eu fui resistente. Falei, como é que se eu tocar isso aqui, gente? Mas eu como é que eu vou fazer, né? É o natural, né? Tanto tempo, e principalmente quando é uma bandeira, um estilo que você defende tanto, e como me ver tocando algo que... Aí assim, eu fui o primeiro, né? Aí, dia desse, em 2019, eu tava gravando, tava lá em Petrolina. Aí daqui a pouco eu gravo no estúdio onde Targino grava, onde todo mundo produz lá. Aí ele falou assim, pega esse material aqui, vou colocar no seu pendrive. Você só coloca no seu carro porque a galera não conhece não. Eu falei, não, Targino, a gente gravou aqui. Aí depois que eu vi o Targino em cima do trio, lá em Juazeiro cantando Ana Maria, deixa eu falar, tá todo mundo
aí na mesma essência, tá vendo? Tem que comunicar, a gente precisa comunicar com a galera e a música. Tocando com o mesmo público, e aquele público vai envelhecendo e a gente, né? A música é fantástica, é um grande vetor, abre possibilidades. É só você tocar na hora certa, pra galera certa, tá tudo certo. E falando da sua carreira e tal, mas você, além do vocalista da Band2, você é propagandista de laboratório farmacêutico. Essa é a cereja do bolo. Às vezes as pessoas perguntam, velho, como é que faz? Eu falei, velho, você não entende, cara. Eu tenho uma vida dual core. Essa é a cereja do bolo. Essa parte a gente tem que falar. A gente encerrando, mas eu disse, não, eu prometi que eu ia falar do marido e do pai. Importante. Mas eu quero falar sobre em que momento foi que você disse, não, além da minha profissão como cantor, foi depois dos filhos? Tem alguma relação com isso? Não, pelo contrário. Eu tenho 26 anos que vivo música, mas ao longo dos anos eu sempre tive uma atividade paralela. Porque eu entendi o seguinte, principalmente depois do diploma, eu preciso otimizar meu tempo, né? Normalmente a gente faz shows mais aos finais de semana, né? Quando de vez em quando, só se for até as cidades, quando tem um aniversário que cai numa data de semana, até por uma questão de logística, eles tendem a levar a festa quando acontece para o final de semana, porque você engaja mais pessoas, né? Aí eu falei, não, eu preciso otimizar meu tempo. Hoje, nesses últimos 9 anos, eu estou nessa profissão lindíssima, né? Que é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da saúde. Mas antes, eu já vinha de outras profissões, né? Então, eu sempre tive uma outra profissão para otimizar o meu tempo durante a semana. E não só isso. Eu acho que o mundo só funciona quando você tem um viés, um ciclo social grande, que você conversa com mais pessoas, as coisas acontecem. O marketing chama de network, né? Mas assim, eu acredito na sinergia de pessoas mesmo. Então, quanto mais eu ando, quanto mais pessoas eu conheço, eu sinto que flui bem melhor, assim. Tudo que você faz, quando tem muita gente envolvida, acontece com mais facilidade. E também uma segurança financeira, né? Porque a gente sabe que a instabilidade do... Também, não, com certeza, além dessa área. Assim, a banda, o Baião de 2, depois de uns 10 anos assim, de mercado, eu entendi que ela passou a ser algo bem factível, extremamente sustentável, né? O mercado, quando ele entende que o negócio é profissional, é um mercado que ele é constante, ele não fica perene. E depois dessa mudança de chave que eu te falei, que a gente hoje toca o ano inteiro, facilitou. Se financeiramente também é um bom negócio, mas entende, se eu só faço aos finais de semana, o que eu vou fazer durante a semana, né? E aí durante a semana a gente sempre otimizou. E é uma área fantástica, viu? Às vezes as pessoas não sabem como é que funciona, mas eu trabalho numa multinacional que está em diversos países e aqui no Brasil é uma empresa muito importante para ajudar na qualidade de vida das pessoas, com produtos de qualidade, com custo acessível. E isso é muito gratificante para mim, porque não é só um negócio, é saber que no final do dia eu contribuí para que alguém possa ter uma melhora e o dia passa bem rápido. Fantástico. Assim. E eu acho também que a surpresa vem porque a ideia que a gente tem do músico é que como tá ali um trabalho à noite e tem uns ensaios e tal, então ele tem uma rotina muito diferente. Então, enquanto a gente tá acordando, às vezes a música tá chegando de um show, né? E aí tem o quê? Trabalho muito no final de semana, durante a semana eu vou descansar, eu não vou... Então, normalmente tem aquilo. E tem que ter uma disciplina. E eu percebo que todo esse trajeto, de toda essa sua experiência, você sempre foi um cara... Sempre fiz outra coisa. Sempre. Eu vou dizer, realmente, para otimizar o tempo. Eu sou de uma família somos em 5, né? Eu sou o caçula. E ao longo dessa história, eu fui o único que teve a oportunidade de cursar uma faculdade, né? Também tem esse dado. Eu falei, poxa, eu estudei, tenho uma faculdade, com todo o sacrifício ali, tenho um diploma. E aí, eu tenho que otimizar, né? Só ter por ter. E aí eu otimizo esse diploma com muita frequência. Olha, eu sou formado em publicidade. E com o que eu trabalho? Publicidade
Eu trabalho com propaganda médica. Eu levo a informação para o médico. Eu trabalho na minha área que eu sou formado. Sim. Isso para mim é muito gratificante também. Eu queria ter só um diploma para dizer, eu tenho um diploma. Não. Assim como eu já tive minhas experiências em agências de publicidade, né? Sim. E uma coisa vai puxando a outra, porque quando o seu network aumenta, não é que as coisas se tornam mais fáceis, mas fica mais fácil de você propagar a ideia. Sim. Né? Aí já não bastava fazer o show. Entendi que também com a expertise você poderia começar a introduzir um pouquinho do trabalho na área cultural. Assim a gente tem feito nesses últimos anos, pós-pandemia, produzindo também eventos, né? E aí uma coisa vai puxando a outra. Mas não para. Eu não consigo parar. Eu tenho em mente assim um planejamento futuro de parar. Mas esse momento não chegou ainda. Ótimo. Eu vivo minha vida assim intensamente. Meus amigos mais próximos às vezes falam assim, como que você aguenta? Eu falo, nem eu sei, é Deus. Deus que está ali, porque eu gosto de fazer muito bem feito. Muito bem feito. Fantástico. Então, eu tinha que puxar essa parte porque foi sensacional. Agora, para finalizar, né? Porque se deixar, a gente conversa mais pelo menos uma hora, eu tô garantido. Eu converso porque eu acho convidado bom, eu converso horrores, aí deu certo. E com histórias boas para contar, isso que é mais importante. Mas a gente está nesse período junino, a nossa cidade tem o São João como padroeiro, e temos visto que, infelizmente, esse ano, né, não teremos São João, ao que tudo indica, né, pelo que tem se caminhado, que a gente tem ouvido falar, numa outra época, um outro ano, nessa época a gente já estava ouvindo falar, vem tal uma atração, as lojas todas se preparando, o comércio todo se preparando. E para vocês, né, essa classe que está mais do que envolvida nisso, como é que foi isso para vocês? Olha, antes de mais nada, muito obrigado por me perguntar isso, porque desde a notícia de comunicado do município que nós não teríamos São João, não tem jeito, a mídia vem para cima de mim, o comércio, porque eu participo do processo, eu represento. E assim, a gente percebe e recebe essa informação com muita tristeza, porque a cada lugar que eu ando nos meus shows, é unânime, né? As pessoas não falam de outra coisa. Porque tem um ônus e um bônus. Ao passo que Barreiras foi crescendo o São João e tornou essa festa gigante, magnífica, Barreirense estava na zona de conforto. Eu, particularmente, mesmo nessa minha corrida de São João, eu tenho um parente de São Paulo que vem passar o São João aqui, já está de passagem marcada porque vieram, gostaram da experiência. E quando nós recebemos a notícia, é triste, deve ter seus motivos, mas assim, faz uma falta não somente pela festa, pela alegria, pela cultura, mas como um todo, né? Imagine um comerciante que se preparou, o estoque, preparou ali para realmente atender essa demanda desse período, porque ela é grandiosa. Sim. A gente não pode esquecer o seguinte, essa demanda ela sempre existiu. Hoje Barreiras tem um grandioso São João, mas lá atrás não tinha, era exposição. Então, de toda forma, nesse período de meados do ano, sempre existiu algo que sempre vai fomentar o hotel, os restaurantes, tudo. Então, assim, infelizmente, é com muita tristeza, e eu compartilho dessa tristeza enquanto barreirense, enquanto forrozeiro, enquanto dentro da minha possibilidade de representatividade, mas é triste. A gente espera que o São João retorne com brevidade, porque é muito importante para a cidade e, poxa, é o nosso padroeiro, né? Tem toda uma história por trás de tudo isso aí. E o ônus, volto a dizer, o ônus e o bônus. Entregaram o melhor São João e depois todos nós barreirenses, nós acolhemos, gostamos, propagamos e do nada, por algum motivo, claro que tem um motivo, aí não fica fácil de ninguém digerir essa informação. Eu acho também que faltou um pouco, talvez um planejamento, uma preparação para isso, né? Até por isso eu acho que o comércio estava nessa expectativa, né? A cidade estava nessa expectativa, nesse planejamento, e de repente quando tão perto não vai ter, isso aí abala economicamente mesmo a cidade. Então, assim, não funciona funciona assim, a indústria lá ela tem uma programação de produção
quem compra sabe que tem que comprar naquela data X para receber, porque não é, manda aqui, não é assim que funciona, né? Exatamente. Então, abala. A economia do município acaba sente bastante com a falta de uma festa grandiosa como essa. Oremos que no próximo ano tenhamos um São João lindo. Eu acredito, né, como essa cidade. Como a cidade merece, né? E como já foi entregue aí. Não teremos São João na nossa cidade, mas você vai estar por onde? Sobrou vaga para as outras cidades. Não, de fato, a gente guarda sempre aquela datinha. Que é o artista que não quer se apresentar né, na sua cidade, na sua família ali. Mas então, com Barreiras não vai ter. Esse ano eu vou estar no São João de Coribe, eu vou estar no São João de Tanque Novo, São João de Paratinga e São João de Palmeiras, nesse período ali de 21 a 25. Acredito que deve entrar mais alguma coisa aí que a gente chama das dobradas, né? Sim. Dentro da possibilidade de logística. Mas assim, período de São João, de 21 a 25, a gente vai estar... Tem baião de 2, tem muito baião de 2 por aí, para nossa sorte. Todo mundo que passa por aqui, a gente tem um momento do nosso programa que é chamado, um bate-bola rapidinho, com estilo e sem estilo, e você não vai escapar, tem que falar. A gente vai fazer um sorteiozinho. Antes, eu quero já agradecer ao meu patrocinador, Liz Multibrand, que é quem está vestindo todos os meus looks e todos esses episódios que vocês estão assistindo por aí, né? Esse mês de junho, a gente está toda preparada. Look para o São João não tem Barreiras, mas tem em outros lugares. Tem as festinhas de família. Então, vão na Liz, vocês vão adorar cada coisa linda. E eu garanti cupom de desconto para vocês. Tem o QR Code por aí na tela, você vai lá, clica, seu celularzinho, bota nele, vai lá na Liz, garante um desconto, look de São João com desconto e vai estar lindo nas festas juninas. Vamos aqui para o nosso com estilo, sem estilo. Ai, já pensou? Puxou uma cartinha para mim? Deixa eu ver o que é que veio. Que temos aqui? Sem estilo. Agora sim. Se fosse estilo, hein? É do bate-pronto, é? Como é isso aí? Ligeirinho. Licou quentão. Quentão. Ixi, ligeiro mesmo. Um show que marcou. Show em Brasília 2019 nas CAD, 22 mil pessoas. Caramba! Frio, mas estava calor, estava quente. Por que marcou? Porque eu desci para cantar no meio do público, fizemos uma quadrilha no meio da multidão e eu tive a felicidade de trazer um cadeirante. Ele estava ali, ele entrou comigo no túnel aqui, eu cantando a quadrilha, fui empurrando, aquilo ali para mim é inesquecível. Ai, que lindo, mas não esqueço nunca. Um mico no palco. Já tomei queda no palco, já. E você tem vários, né? Isso aí acontece pra que você cai, você erra a letra de música. Só vocês, né? Essas coisas acontecem. Uma música preferida, assim, aquela música pode ser do momento, que eu acho que uma música pra sua carreira deve ser difícil. Mas tem uma música importante que não falta no show, que foi onde tudo começou a história, que é o Amor do Sertão, né? Hoje, o barreirense raiz, só quando escuto o solozinho já fala, essa é de 2, que é Amor do Sertão. E a música do momento, qual é uma música que você tá, se procurar na sua playlist, já vai ser uma das primeiras? Não tem como não tocar, os meninos são até meus amigos, eu tô pronto, preparado e querendo. Então, gente, foi isso, foi lindo, Denis, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Acho que a gente vai ter que fazer o parte 2. Eu venho com o maior prazer do mundo, Pai São João, pra você contar pra gente como é que foi. Isso aqui é um livro aberto na minha vida, venho com o maior prazer. Viu? Feliz demais, parabéns pela história, parabéns pelo... Você vem trilhando por aí, enche a gente de orgulho, né? Eu não sou barreirense de nascença também, mas eu já me sinto, Barreiras me acolheu com muito carinho, né? E aqui eu tenho os meus filhos, constitui a minha família, então eu tenho muito orgulho de poder falar, moro em Barreiras, e acho que você também faz parte da vida, da história de muita gente. Nosso programa vai acabando, mas eu acho que vai ter parte 2, prepare-se. Eu volto. Nabe, obrigado, eu também quero parabenizar, muito lindo o seu podcast. A gente tem acompanhado, minha esposa é fã, assiste todos os episódios. Pra ela. E obrigado, venho com o maior prazer, tá? Foi ótimo, me senti muito à vontade aqui. Ai, que bom. Obrigado que mesmo. Que bom. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Cheirinho Bom, Liz Multibrands, Capelli, Concept. E quarta-feira que vem a gente tem mais um programa a partir das 19 horas. Aproveite para compartilhar. Por favor, compartilhem para o nosso programa crescer.
Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem.